Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, quero saber mais uma vez de qual lugar maravilhoso do nosso Brasil ou do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, deixe sua opinião, comente e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Um susto em Brasília, incêndio no Planalto, isso mesmo. O evento atingiu o galpão da Coordenação Geral de Transporte da Presidência da República, COTRAN, neste sábado, último dia 19 de março, em Brasília. Por volta das 3 da tarde, a fumaça escura tomou conta do céu de quem passava pela esplanada dos ministérios. Foi um grande susto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no entanto, disse que houve um incidente muito pequeno e que as chamas foram controladas rapidamente, em aproximadamente 5 minutos. Ainda estamos averiguando a causa, afirmou um oficial logo após atender a ocorrência. A corporação trabalha no rescaldo do incêndio, ou trabalhou no rescaldo do incêndio após controlar o fogo. Não há maiores informações ainda por parte do Palácio do Planalto. A semana que terminou com uma polêmica das grandes, que foi essa decisão, não é? De bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil. O fundador e CEO do Telegram, o russo Pavel Durov, se pronunciou sobre o bloqueio da plataforma em nosso país. Durov utilizou seu canal no Telegram para desculpar-se com o Supremo Tribunal Federal por negligência em falhas de comunicação. Parece que tivemos um problema com e-mails entre nossos endereços corporativos do telegram.org e o Supremo Tribunal Federal. Como resultado dessa falha de comunicação, o tribunal decidiu proibir o Telegram por não responder. Em nome de nossa equipe, peço desculpas ao Supremo Tribunal Federal por nossa negligência. Definitivamente poderíamos ter feito um trabalho melhor, escreveu ele. O ministro Alexandre de Moraes, da Corte, não é? Vimos que determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens em todo o Brasil. A decisão foi assinada por ele, divulgada também, e deu muita repercussão. Após o pedido da Polícia Federal, Moraes determinou que as plataformas digitais e provedores de internet adotem ações para inviabilizar o funcionamento do aplicativo. Pavel Durov explicou que a empresa já havia cumprido uma decisão judicial no final de fevereiro, onde o Telegram respondeu com uma sugestão de enviar futuras solicitações de remoção para um determinado endereço de e-mail. Infelizmente, nossa resposta deve ter sido perdida, porque o tribunal usou o antigo endereço de e-mail de uso geral em outras tentativas de entrar em contato conosco. Como resultado, perdemos sua decisão no início de março, que continha uma solicitação de remoção de acompanhamento, escreveu o representante fundador do Telegram. Felizmente, já o encontramos e processamos, entregando hoje outro relatório ao tribunal, acrescentou Durov. Peço ao tribunal que considere adiar sua decisão em alguns dias. Durov ressaltou que o Telegram é utilizado por milhões de brasileiros para se comunicar com seus familiares, amigos e colegas e pediu à corte que considere adiar a medida. Como dezenas de milhões de brasileiros contam com o Telegram para se comunicar com familiares, amigos e colegas, peço ao tribunal que considere adiar sua decisão por alguns dias a seu critério para nos permitir remediar a situação, nomeando um representante no Brasil e estabelecendo uma estrutura para reagir a futuras questões urgentes como esta de maneira acelerada. O fundador da plataforma, em seu pronunciamento, ainda garantiu a remoção de canais públicos ilegais. Durov destacou que as últimas 3 semanas, devido à guerra na Ucrânia, foram inéditas para o mundo e para o aplicativo, que foi inundado com solicitações de várias partes. No entanto, tenho certeza de que, uma vez estabelecido um canal confiável de comunicação, poderemos processar com eficiência as solicitações de remoção de canais públicos ilegais no Brasil. E se não ocorrer uma reviravolta, gente, já há movimentação, então, para o bloqueio. Por exemplo, a operadora TIM já enviou uma mensagem a clientes informando do bloqueio do Telegram em, possivelmente, segunda-feira, dia 21. Muita repercussão até fora do Brasil, não é? Em outros países, sobretudo nas redes sociais.
O presidente Jair Bolsonaro, você viu, foi a uma barbearia do Cruzeiro, região administrativa do Distrito Federal, e também a uma lotérica. Bolsonaro ficou cerca de 1 hora na barbearia, em seguida fez uma aposta na casa lotérica, falou que fez uma fezinha no 22, falou ele. Ele cumprimentou apoiadores, segurou crianças no colo. Bolsonaro ainda comentou a suspensão do Telegram no Brasil. Tem um amparo no Marco Civil da Internet. Presidente, obrigado por nenhum dispositivo da Constituição. E vimos que teve uma solenidade em Brasília nessa semana para homenagear os que prestam serviços relevantes à comunidade indígena no país. E ao receber a medalha do mérito indigenista, o presidente Jair Bolsonaro discursou a etnias indígenas e citou o cristianismo. E na cerimônia realizada fora da agenda no Palácio da Justiça em Brasília, Bolsonaro vestiu um cocar, aquele adorno usado por indígenas, segurou uma criança indígena no colo e, ao final do evento, indígenas da etnia Parecis de Mato Grosso fizeram uma apresentação de dança tradicional. A medalha entregue a Bolsonaro e outras autoridades é como reconhecimento pelos serviços relevantes em caráter altruísticos relacionados com o bem-estar, a proteção e a defesa das comunidades indígenas. É um evento ímpar. Me sinto muito feliz com este cocar graciosamente me ofertado. Somos exatamente iguais. Todos nós viemos à Terra pela graça de Deus. O dom, a possibilidade de fazer o bem ao próximo, não tem preço. Vocês chegaram aqui bem antes de nós. Mas cada vez mais nos integramos. Tenho certeza que ao longo dos últimos 3 anos, nos aproximamos muito, mas muito mais que em tempos anteriores. Nós queremos ao nosso lado. Queremos que vocês façam em suas terras exatamente o que nós fazemos na nossa. Viemos do mesmo lugar, do Criador. E no futuro voltaremos para Ele também. Nessa passagem pela terra, vamos buscar cada vez mais levar felicidade a vocês. Dizer a vocês que nós somos irmãos, somos amigos, não somos diferentes. Este evento bem demonstra para o mundo todo o carinho e o respeito que nós temos por cada um de vocês. Estou muito feliz e hoje me rejuvenesço participando deste evento. Meus irmãos, um grande abraço a todos vocês. O Brasil é nosso. A taxa de desemprego no país ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Aos poucos, a taxa vai caindo. É devagar, mas também pudera. Depois de uma pandemia, agora uma guerra, mas a expectativa é que isso vá a cada mês, a cada ano aí, evoluindo, de forma que daqui a pouco a gente esteja em um momento totalmente diferente em relação a brasileiros empregados. Segundo o IBGE, o resultado de agora é o menor para o período desde 2016, quando estava em 9,6% em crescente à época, devido a toda a série de escândalos, né, envolvendo o governo federal à época. No trimestre encerrado em janeiro de 2021, a taxa era de 14,5%. Aí, então, temos essa sensível queda agora. Ainda de acordo com o IBGE, a taxa observada no trimestre encerrado em janeiro deste ano ficou abaixo da observada no trimestre finalizado em outubro de 2021. A população desocupada ficou alta ainda em 12 milhões de pessoas, 6,6%, no entanto, abaixo do trimestre anterior e 18,3% abaixo do trimestre encerrado em janeiro de 2021.
Nessa semana, vimos Michele Bolsonaro surpreendendo a todos quando, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama apareceu fardada. Você viu as imagens, fotos, vídeo, enfim, com o uniforme da Polícia Rodoviária Federal? Pois é, e com o uniforme completo, inclusive, calça, boné e até o nome escrito na parte superior da farda, como os outros integrantes da instituição. E no caso do evento, as mulheres da instituição. A primeira-dama se vestiu dessa maneira por conta de um evento comemorativo da PRF, especialmente voltado às mulheres da PRF. Sobre a situação ali, Michele chegou a brincar, referindo-se ao marido, o presidente Bolsonaro. Ele disse que gostaria de ser multado por mim. E é claro que isso gerou muitos comentários. Internautas elogiaram a primeira-dama. Mulher Maravilha, disse um. Outro falou, combinou bem com a PRF. E ainda a primeira-dama, sempre charmosa, elogiou outra admiradora. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também falou às mulheres presentes no evento. Estou muito honrada de poder vestir essa farda. Estou me sentindo, tá? Estou me sentindo, fiquei muito nervosa quando eu comecei a colocar, tive que ligar para a Fabrícia para saber como que fechava o cinto. Meu marido ainda falou assim, olha, você tá... Não posso falar o que ele falou, tá? O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu negociações de paz abrangentes com Moscou para interromper a invasão da Ucrânia. Acrescentou que isso não foi feito. Se isso não for feito, a Rússia levará várias gerações para se recuperar de suas perdas na guerra. Interessante, não é? Essas negociações deveriam ter ocorrido intensamente e seriamente antes do início de algo tão trágico. Já a Ucrânia agora também está sendo destruída. Vimos situações lamentáveis nas últimas horas, não é? Além dos ataques sofridos, mais de 3,3 milhões de refugiados já saíram da Ucrânia pela fronteira ocidental, com cerca de mais 2 milhões deslocados dentro do próprio país. Os esforços para retirar civis de cidades sitiadas por meio de corredores humanitários continuam. E a Rússia, atenção, a Rússia alertou os Estados Unidos. Temos poder para colocá-los em seu lugar. Desde o início da invasão à Ucrânia, a Rússia tem sofrido diversas sanções, críticas contundentes das autoridades de outros países, sobretudo por parte dos Estados Unidos, isolando a Rússia de grande parte da economia mundial. O ex-presidente, então vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que os Estados Unidos alimentaram a repugnante russofobia em uma tentativa de forçar a Rússia a se render. Não vai funcionar. A Rússia tem o poder de colocar todos os nossos inimigos impetuosos em seu devido lugar, ameaçou ele. Apesar das sanções, as autoridades russas afirmam que o país pode se sair bem sem o que consideram um Ocidente enganoso e decadente liderado pelos Estados Unidos e que desenvolverá laços com outras potências como a China. Com coletiva à imprensa para falar sobre seu futuro na política adiada para o fim do mês, o empresário Luciano Hang repercutiu por conta de uma decisão da Justiça que deixou descontente Hang. A Justiça do Trabalho de São Paulo exigiu que a Havan afaste todos os funcionários não vacinados contra a Covid-19 das lojas na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Caso a medida seja descumprida, o órgão estabeleceu multa diária de R$5.000. A rede de Luciano Hang disse que vai recorrer. E o dono da Havan, Luciano Hang, informou que a empresa até o momento não foi citada da ação e nem mesmo da liminar. Morro e não vejo tudo. Isso é um absurdo. Ministério Público do Trabalho. Querem que eu demita meus colaboradores? Questionou ele. Segundo a assessoria jurídica, dentre os mais de 100 colaboradores, apenas 2 não se vacinaram contra a doença, sendo que um é motivado por convicção religiosa e o outro é PCD, pessoa com deficiência. E também por recomendação médica e decisão dos familiares não se vacinou. Hang ressalta que estão violando os direitos e liberdade dos colaboradores. Enquanto o Ministério Público do Trabalho deveria cuidar da preservação dos empregos, querem atrapalhar e prejudicar o cidadão
Nós respeitamos a liberdade do nosso colaborador. Isso é democracia. Não podemos aceitar que pessoas dentro de um escritório tomem decisões pelo cidadão, disse Hang em nota. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo estuda reduzir o imposto sobre produtos industrializados ainda mais, em 35%. Segundo o ministro, a medida visa tirar o Estado do cangote da indústria. Em fevereiro, o governo reduziu em até 25% as alíquotas gerais do IPI. A redução não valerá para produtos com tabaco e será de 18,5% para alguns veículos de passageiros. É um projeto de transição. Estamos na transição de uma economia dirigista para uma economia baseada em mercado. Cada vez mais forte. Altos impostos para impostos mais baixos. Já estamos começando esse movimento agora. O IPI já decidimos em 25%. Estamos conversando. A ideia é reduzir 35% já, disse o ministro em evento no Ceará. Conversei com o presidente Bolsonaro e estamos estudando uma redução maior. A ideia é reduzir em 35% e já, dessa forma, o Estado sai de vez do cangote da indústria, acrescentou Guedes. Tá aí, é uma excelente notícia, gente. Repercussão certamente direta na vida do cidadão brasileiro. E esperamos que essa iniciativa aconteça, de fato, né? Ainda mais do que dos 25% aí já divulgados, né? E também que isso chegue aos estados em relação ao ICMS e até mesmo aos municípios em relação a tributos, impostos, taxas, enfim. E também à Câmara dos Deputados, Senado Federal, poder aí envolvendo a justiça brasileira, não é? Para que façam uma grande campanha de redução de despesas e mordomias. É só assim, reduzindo o gasto desnecessário, o esbanjamento do dinheiro público, reduzindo daí impostos, então, não é? É que nós brasileiros, aliado também a questão da redução da burocracia no Brasil, é que nós brasileiros vamos tirar também, não só as empresas, tirar o peso do Estado, do cangote da empresa, mas também o peso no nosso lombo, não é? De um Estado inchado, gigante, cheio de gastos supérfluos por conta de suas ramificações, como é o caso do poder legislativo, do poder judiciário, não é? Só assim nós vamos ser brasileiros com menos peso, vamos poder caminhar mais no sentido do progresso, de qualidade de vida, de evolução, com menos impostos, menos burocracia e mais respeito ao dinheiro público do povo brasileiro. Este é o legítimo caso que deveriam perguntar para o nosso povo. O que você acha de baixar o preço dos combustíveis neste ano? Algum problema, hein? Algum problema por ser ano eleitoral, por exemplo? Certamente a maioria vai responder problema algum. Se tudo for feito pensando no povo, feito de forma regular, inteligente, não é? Não na semana da eleição, tudo bem. Nós queremos é que baixe o preço da gasolina, do diesel, do álcool, enfim, o que for possível fazer, que seja feito. Mas e a lei, vão dizer alguns? Dane-se a lei. A lei não pode estar acima dos interesses do povo brasileiro. Ora, bolas! Pois bem, a CNN publicou que ministros do TSE revelaram à emissora, em caráter reservado, que configuraria crime diminuir o preço de combustível nas vésperas da eleição. Eu entendo que as vésperas seria ali no mês da eleição, vai lá, baixa 15% na marra, na força, sem pensamento, não. Aí sim é um verdadeiro golpe, não é? Tentando ganhar, tirar proveito, uma ilusão. E, aliás, é o que foi feito Isso foi feito no passado, né? O represamento dos preços, por exemplo, dos combustíveis. Passa a eleição, vem a bomba, não é? Que não é o caso de agora. Para a maioria, trata-se de ofensa aí dos ministros consultados, não é? Uma ofensa baixar o preço do combustível à legislação eleitoral, porque é proibida a concessão de novos benefícios pelo poder público em ano eleitoral. A discussão está pautada para, possivelmente, esta semana no plenário do TSE.
Segundo integrantes da corte, a tendência é que o processo não seja conhecido, ou seja, o caso deve ser arquivado sem julgamento por questões técnicas. Isso porque o tema foi questionado em uma consulta. Esse tipo de ação é de caráter administrativo, trata de assuntos genéricos, não de casos específicos, não tem nenhum resultado prático, na verdade. Mas sem uma decisão clara, os ministros podem ressaltar ali nesse debate a posição deles fazendo ameaças durante as discussões, como se fosse um alerta, não é? Dessa forma, os ministros deixariam avisado, é a informação que até a CNN publicou, que se o governo ou o Congresso Nacional resolver alterar a política de preço de combustível nesse ano, e se for apresentada uma ação no TSE, provavelmente a medida será derrubada. A questão é, e o povo? O povo brasileiro? Eu vi um vestido em uma loja de consignação que eu sabia que minha neta iria adorar. Mas o dinheiro estava curto, então perguntei à dona da loja se ela poderia guardá-lo para mim. Posso comprar o vestido para você? Ouvi uma voz perguntando e também afirmando. Era outra cliente. Obrigada, mas não posso aceitar um presente tão gracioso, eu disse. Então, ela me disse por que era tão importante para ela me ajudar. Ela esteve sem teto por vários anos, há 3 anos mais precisamente. Ela disse, e se não fosse pela gentileza de estranhos, eu não teria conseguido sobreviver. Não sou mais sem teto e minha situação melhorou, disse ela. Prometi a mim mesma que retribuiria a gentileza que tantos me mostraram. E então, ela pagou pelo vestido. E o único pagamento que aceitaria em troca era um abraço sincero. Uma história real. Devemos sempre surpreender o próximo, inclusive aquelas pessoas que nem sequer a gente conhece. Certamente há muita aprendizagem nessa história. E agora tem um convite muito especial para você conhecer o canal Cleiton Basso, Fé Inabalável, histórias de superação, reflexão, palavra de Deus e histórias de vida. Clique no link que está aparecendo na tela e faça sua inscrição também por lá. Gratidão pela sua atenção, um ótimo domingo e que Deus abençoe a você e a sua família.